Grandes obreiros de valor. Você pode aplaudir Jesus pela vida deles? Deus abençoe muito a vida desses pequenos, grandes obreiros, em nome de Jesus. Segundo livro dos Reis, capítulo 5. É um texto bem conhecido e nós vamos falar um pouquinho sobre, entender algumas aplicações desse texto para a nossa vida. Está aqui no telão, está na tela, melhor. Ou se você acompanhar na sua Bíblia comigo, quiser acompanhar comigo. Capítulo 5 do livro de 2 Reis. O texto diz assim: Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era homem notável diante do Senhor e honorável por seu intermédio. O Senhor havia concedido libertação à Síria. Ele também era um homem poderoso e valente, porém era leproso. Somente até aqui. Porém era leproso. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Naamã, eu acredito que a maioria dos que estão aqui já ouviu falar acerca de Naamã. Ele foi um respeitado general do exército da Síria, um grande homem, não sei, vai dar certo? Tá. Um grande homem reconhecido por sua bravura, o seu posicionamento dentro de uma linguagem bélica, de uma linguagem de guerra, que era Naamã. E todo mundo conhecia Naamã por aquilo que ele representava dentro do exército. Mas a história de Naamã, ela vai ficar mais conhecida, não é pela sua bravura, não é pelo seu grito que ele dava como chefe, como autoridade militar de um exército. Mas Naamã, ele vai ficar conhecido por uma experiência que ele vai ter com Deus. Deus vai usar um profeta chamado Eliseu. Deus vai usar uma menina, uma moça, que ela é anônima porque a Bíblia não diz o nome dela. E Deus vai falar sobre a Bíblia vai falar sobre a obediência de Naamã. Sobre as vezes que ele foi no rio, que ele teve que descer no rio. E a Bíblia vai enfatizar isso de forma bem explícita. E a gente tira algumas lições aqui dentro. E eu queria compartilhar com você essa noite. Talvez alguma dessas lições pode falar muito com você, pode falar comigo, pode falar com todos nós aqui nessa noite. E são lições da rotina da vida de Naamã. E a gente vai entender lá no final por que Naamã ele vai sofrer, ele vai passar por isso. E no final ele vai entender isso. Então, eu coloquei 3 tópicos. Você que gosta de anotar, você que gosta vai estar no YouTube da igreja também depois, você que gosta de acompanhar. A primeira ação que nós aprendemos com Naamã, a primeira ação que nem toda posição, eu acho que não está passando. Deu, Gildes, obrigado. Nem toda posição evita a dor. Naamã está nos ensinando que nem toda posição evita a dor. Ele é chefe do exército. Ele é uma autoridade na nação. Ele representa um ajuntamento de homens. Mas o fato dele representar isso não tirou ele de passar por situações complicadas. E a gente entende que a posição dele, por mais que ele tinha fama, honra, conquistas, ele carregava uma ferida que ninguém podia curar. Ele carregava um problema na alma, no corpo, no físico dele, que ninguém curava na mão. Mas quando ele colocava a sua armadura, quando ele colocava a sua roupa de guerra, que ele saía na rua, as pessoas olhavam para ele e está dizendo: ali vai o chefe do exército. Aquele homem tem poder, aquele homem tem autoridade, esse homem é muito bravo, esse homem é muito nervoso, esse homem, ele é líder de outros homens, que se deixar ele faz um arregaço, ele arrebenta.
Essa era a imagem do exterior de Naamã. Mas quando Naamã chegava na casa dele, que tirava o capacete, que tirava a armadura, Naamã olhava no espelho, ele se dava de frente para a sua própria realidade. Ele dava de frente para o seu próprio eu. Ele dava de frente para o verdadeiro Naamã, que ele conhece. Não é aquele homem que as pessoas aplaudiam na rua, que as pessoas pediam autógrafo no caminho, que as pessoas queriam tirar selfie com ele na subida, na descida. Não, ele reconhecia quem era o Naamã. Sabe o que me chama a atenção no texto? O texto, no versículo 1, o texto exalta Naamã na sua Bíblia. E a Bíblia vai dizer: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do Senhor. 3 pontos. Aí o texto vem dizendo: porém leproso. Exalta ele e depois fala da sua fragilidade. Exalta ele e depois fala do seu problema. Quantos de nós um dia alguém não olhou para mim, para você, ou quem sabe até hoje alguém continua olhando e está dizendo: ele é bom naquilo, ela é boa naquilo, ele é um profissional de mão cheia nessa área, ele é um pai exemplar, uma mãe exemplar, um filho exemplar. 3 pontos. Porém leproso. Ele é muito bom no que ele faz, porém leproso. Quantos de nós um dia não carregou o porém, os poréns da vida? Os poréns da vida têm o poder de desqualificar você naquilo que você é. Quantas pessoas estão amarradas pelas amarras da vida por causa dos porém? O cara canta muito, prega muito, joga muito, faz tudo muito, ele é muito bom, ele é muito... porém leproso. Os poréns da vida têm tirado a paz de muita gente. Os poréns da vida têm tirado a alegria de muito casamento, têm tirado a paz de muitas pessoas. Só que o que nós aprendemos com Deus na história de Naamã é o seguinte: Deus não te desqualifica pelos poréns da vida. Você pode ter tido uma queda, você pode ter tido um deslize, você pode ter tido um problema no teu passado e até no teu presente, mas Deus está dizendo: essa noite é a noite de você ser curado, porque o porém vai sair, vai chegar a cura. Debaixo dessa armadura que todo mundo vê, que todo mundo olha, tem um homem, uma mulher que no fundo da sua alma acredita em Deus, confia em Deus e sabe que Deus pode mandar resposta a qualquer momento. Porém leproso. Enche a bola dele, depois vem tirando tudo. Enche a bola dele, depois parece que desqualifica dos demais. Eu gosto dessa primeira passagem de Naamã, porque o texto está nos ensinando que não existe sucesso exterior. Não existe nenhum sucesso exterior que compense a dor de uma alma adoecida. Não tem nenhum sucesso do lado de fora que vai compensar o valor de uma alma doente. Por isso que a luta não pode ser só pelo dólar, só pelo dinheiro. Você precisa lutar e falar com Deus: Senhor, guarda a minha alma, o meu espírito, a minha vida, a minha mente, a minha casa, a minha família, guarda tudo. Mas mais do que guardar o que eu tenho, guarda aquilo que eu sou. Não tire de mim a paz, não tire de mim a alegria, para que você não sofra com consequências, com tensão, com pressão, com depressão, com situações do dia a dia. Deixa eu profetizar na sua vida. Levanta a sua mão para o alto, deixa eu liberar uma palavra. As lepras do teu passado ou as lepras do teu presente não vai tirar a alegria que Deus tem para você. E eu profetizo cura na tua alma, cura na tua mente, cura no teu corpo, cura no teu casamento, cura aonde você estiver. E por que Deus permite algumas lepras na vida da pessoa? Porque a lepra que ninguém vê, Deus usa para curar o que ninguém toca. A lepra que ninguém vê, Deus usa no invisível para curar o que ninguém toca. E aonde ninguém toca? Lá no seu intro, lá no baú da alma, lá na sede das emoções.
Nós podemos ter a roupa bonita, o sapato, o perfume, o cabelo, podemos nos arrumar de forma que a gente faz, como de forma social, moral, que a gente se apresenta para as pessoas, mas Deus toca lá no íntimo, onde você e Deus sabe que é a lepra que tem que ser tocada. Eu profetizo que nós, eu, você, nós, ninguém na sua casa, na sua família, vai carregar título de porém leproso. Porém leproso. Você pode ter tido uma queda, mas você não pode permanecer na queda. Você pode ter tido um deslize, o que não pode permanecer no deslize. Vou dizer um negócio da Bíblia para você. Abraão mentiu, mas Abraão não terminou seu ministério como Abraão o mentiroso. Foi Abraão o pai da fé. Elias teve vontade de morrer, mas Elias não terminou seu ministério com o título de Elias o suicida. Foi Elias o leão dos profetas. Davi adulterou, Davi matou, mandou matar. Davi não teve o rótulo de Davi o adúltero, Davi o matador, não. Foi Davi o homem segundo o coração de Deus. As lepras da tua vida, que passou na tua vida, não vai trazer rótulo. Eu profetizo, Satanás já perdeu mais uma. Não vai ter apelido, não vai ter rótulo, porque a presença do Eterno estará sobre a tua vida. Espírito Santo, quem está comigo, diga aleluia. Fica tranquilo, porque aquilo que o balcão da farmácia não cura, aquilo que a psiquiatria não remedia, aquilo que a psicologia não ajuda, aquilo que o pastor não vê, que o teu líder não vê, o Deus que você serve sabe e conhece tudo, nos mínimos detalhes. Mas o que Deus quer quando nós temos uma lepra? O que Deus quer quando tem algo em nós que está deixando um rótulo de porém leproso? É aqui que a gente começa a entender. Porque Naamã, ele tem um comportamento, e é esse comportamento que vai começar a mexer na vida de Naamã, porque Deus fala por caminhos improváveis. Deus começa a usar pessoas, gente, uma menina. Deus coloca uma menina na casa de Naamã. A menina está passando rodo. Eu imagino Naamã chega com a armadura, tira o capacete no quarto dele. Naamã chega com a sua farda do exército poderoso. Naamã está tirando a sua armadura no quarto. Eu imagino, com a minha mente fértil de pregador, que do outro lado a menina está limpando a casa e está cantando um hino. E quem sabe Naamã está escutando no outro quarto. E a menina está passando o rodo e está cantando: ele vai além da medicina. E o Naamã está escutando. E a menina passando o rodo, enxugando a casa, limpando. E ela continua dizendo: quando ele estende as tuas mãos. Naamã está escutando tudo. E Deus começa a colocar gente no caminho de gente, para mudar a rota de gente, quando o nosso orgulho não quer mudar por nós mesmos. Deus coloca gente no caminho de gente, para quebrar nós, quando por nós mesmos não tem mudança. Deus coloca uma menina cativa, sem nome, mas que apontou o caminho para a cura de Naamã. Eu vou dizer uma coisa para nós: não despreze os improváveis. Não despreze os improváveis. Sabe cadê o improvável? Está do seu lado, olha do seu lado aí, tem um improvável. Diga para ele, diga para ela: você tem uma cara de improvável. Diga para ela isso. Escuta, Deus pode usar vozes simples para anunciar grandes milagres. Deus pode usar quem você menos imagina para fazer um rebuliço na sua vida. Naamã teve quem ouvir quem parecia que era insignificante, uma menina. Naamã teve que ouvir quem parecia que era insignificante, para receber o que era essencial para a vida dele. Por isso que a Bíblia vem quebrando o senso comum da lógica humana. E eu amo a Bíblia, porque na linguagem dos homens, a gente olha para alguém que tem poder, alguém que tem dinheiro, alguém que é da alta. A linguagem nossa, eu falo nossa, do povo, é o seguinte:
ali é peixe grande. Quando fala que é peixe grande, você imagina o quê? É alguém diferente, é alguém da alta, é alguém que tem poder, é alguém que está na prateleira de cima. Peixe grande. Deus é especialista em fazer grandes milagres com peixes pequenos. 5 pães e 2 peixes, eram peixinhos. Pedro vai pegar um peixe que tem moeda na boca, não era peixão, era peixe normal. Deus é especialista em fazer grandes milagres com peixes pequenos. Às vezes, a gente tem que entender isso. Às vezes a resposta de Deus vem embalada na humildade que o nosso orgulho despreza. A resposta de Deus vem na prateleira da vida, numa embalagem que o nosso orgulho está dizendo: não quero, não, isso não é para mim, isso não é para mim. Deus está usando uma menina dentro da casa de Naamã para trazer a resposta de uma cura que a cidade não dava para ele. Sabe, por isso que a gente tem que honrar a pessoa na baixa. Esse irmão que está do seu lado hoje, essa mulher que está do seu lado aqui, essa pessoa que está em casa. Eu vou te contar uma história que aconteceu no Brasil com um grande senador. Talvez alguém já conheça essa história. Conhecido, o senador é evangélico. Eu estava na Expo Cristã com ele em São Paulo na época, num grande congresso de pastores. E ele contou esse testemunho que mexeu muito comigo sobre a gente acreditar nos improváveis. Esse grande senador de Vitória do Espírito Santo, ele conta que ele tinha seus 17 para 18 anos. E o pai dele, e eles muito pobres, morando em Vitória. E o pai dele tinha um lote, e foi vender esse lote, e foi negociar esse lote lá em São Paulo, na região da Praça da Sé. Quando chegou na região da Praça da Sé, o pai entrou para o cartório com o comprador. Ele ficou sentado na porta do cartório, esperando o pai dele. E tinha um bar, e ele conta que sentou perto daquele bar, muito tempo ali sentado. O dono do bar chegou para ele e falou: ô menino, não fica sentado aí não, aqui é perigoso. O que você está fazendo aí? Ele falou: eu estou esperando meu pai que vai vender o lote. O dono do bar falou: não, vem aqui para dentro, fica aqui, espera aqui, porque é perigoso você ficar aí. Colocou aquele menino sentado numa cadeira. Aquele menino sentou aquele rapaz sentou na cadeira. E ele falou: você quer comer alguma coisa enquanto seu pai não vem? E ele conta que tinha na estufa, aquelas estufas antigas, que tinha pão com manteiga. E o menino pediu: me dá um pão com manteiga. E o dono do bar deu o pão com manteiga. E o dono do bar falou: você quer tomar alguma coisa? Ele falou: me dá uma xícara de café com leite. E o menino falou que estava com muita fome. Comeu um pão com manteiga, tomou a xícara de café com leite. O menino pediu de novo: você pode me dar mais um pão com manteiga? E ele comeu o segundo pão com manteiga e falou: me dá mais um pouco de café com leite. Tomou de novo. O menino com fome, a adolescente come igual um leão. Se deixar, come até o reboco da parede. Misericórdia. E o menino pediu de novo: moço, me dá mais um pão com manteiga. E ele deu de novo. Aí ele falou: chega, já te dei 3, não vou te dar mais não. Ele falou: e falar nisso, vai embora que seu pai deve estar te procurando. Ele conta o moço conta que quando estava saindo na porta, o dono do bar gritou para ele e falou assim: ô menino, eu sei que você não tem dinheiro hoje, mas o dia que você tiver, você volta e paga a conta. Falou para ele, zoando dele. Falou para ele: volta e paga a conta, o homem tem que ter caráter. Ele falou que aquela palavra ficou no coração dele. Aquele menino voltou para a cidade, entrou na carreira política, foi subindo e chegou a senador federal. E um dia aquele menino estava em São Paulo, já adulto, e conta que estava sentado no seu hotel de 5 estrelas ali, pago pelo governo. E ele lembrou da história, chamou 2 dos seus seguranças e falou com eles: entra comigo no carro, vamos comigo na região da Praça da Sé. Chegou na região da Praça da Sé, falou: eu preciso achar um bar aqui, que há muitos anos atrás eu vim nesse bar. E rodando, achou o bar. Um bar bem acabado pelo tempo, uma fachada renovada, mas bem acabada. Ele falou: para aqui. Parou, ele desceu do carro, ninguém entendendo nada, o povo olhando para ele, algumas pessoas conhecendo ele. Entrou dentro do bar, aquele bar bem acabado pelo tempo. Ele conta que sentou na cadeira, olhou para o dono do bar, lembrou do dono do bar. O dono do bar já um senhor, já de idade, com semblante já acabado pelo tempo, já bem desgastado pelo tempo. Aquele homem já sentou no bar e falou: tudo bem, senhor? Ele falou: tudo bem. Ele falou assim para aquele dono do bar: eu queria comer um pão com manteiga e tomar uma xícara de café com leite. O senhor tem? O dono do bar falou: não tem, mas eu arrumo agora. E deu para ele. E ele começou a comer e tomar. Ele pediu de novo ao dono do bar, falou: eu queria mais outro pão com manteiga e outra xícara de café com leite. O dono do bar olhou para ele e falou assim: eu acho que eu te conheço.
E o povo querendo estar em volta dele. E ele falou assim: eu sou o senador federal, falou o nome dele. Ele falou: não, eu acho que a minha lembrança vai muito mais. Você não é um menino que há muitos anos atrás estava sentado aqui na porta? Eu te coloquei para dentro, inclusive naquela feita eu te dei pão com manteiga e café com leite. Ele disse para o dono do bar: sim, sou eu. Os anos passaram e eu vim pagar a conta. Ele contou que tirou R$1.000 e deu para o dono do bar. O dono do bar falou: não, que isso? É dinheiro demais para pão com manteiga. Ele falou: não, eu estou te pagando com juros e correção monetária. Isso aqui é do primeiro pão. Tirou mais R$1.000 e falou: isso aqui é pelo segundo pão. O dono do bar: moço, pelo amor de Deus, é muito dinheiro para pão com manteiga. Ele falou: não, foi 3 pães que eu comi aquela vez. Eu estou te dando mais R$1.000, R$3.000 pelos 3 pães que eu comi. O dono do bar falou: para com isso. Ele pegou na mão do dono do bar e falou assim: aquele dia eu estava com muita fome, mas muita fome. Se o senhor tivesse me dado 10 pães com manteiga, eu tinha comido os 10. E hoje eu estaria te pagando R$10.000. Ele disse para o dono do bar: nunca despreze os improváveis. Sabe o que eu quero dizer para você? Talvez eu estou falando com gente aqui que foi humilhado no Brasil, humilhado aqui, passou situações complicadas, mas o Espírito Santo traz uma palavra para você. Deus é especialista em cuidar de gente improvável. Deus é especialista em guardar o coração do improvável. Talvez você é alguém que alguém olha e está dizendo: não vai dar nada, não vai virar nada, não vai chegar a lugar nenhum, isso aí já está com o futuro comprometido, eu sei o que vai dar. Aí Deus está dizendo: sabe de nada, inocente. A última palavra vem do céu, não vem da terra. Eu vou liberar essa palavra, levanta sua mão que eu vou liberar. Papai está dizendo: eu vou usar alguém para a tua vida, eu vou usar alguém para a tua casa, mas o meu nome será glorificado na tua vida. Diga comigo assim, vale a pena ser fiel. Guarda isso. Você pode ser pobre de matéria, que você não é. O que você não pode ser é pobre de espírito. Você pode não ter um carro para andar, mas a sua mente já tem que ter o carro. Você não pode ter sua família salva ainda, mas na sua mente está todo mundo salvo, em nome de Jesus. O improvável não é quem não tem em matéria, é quem já tem aqui dentro, só não aconteceu do lado de fora. Ela está diante dele, está dizendo: se eu soubesse o profeta que tem na minha terra, o senhor não ia perder tempo. Ela está num momento improvável, numa casa trabalhando, mas a mente dela está liberta. Quem é improvável, a mente não é presa, a mente é liberta. Oh glória, eu não sei se eu estou pregando para todo mundo, mas o Espírito Santo está dizendo: a sua mente for liberta, você é o oh meu Deus do céu, você pode dar glória a Deus? Você pode estar num lugar que você não esperava, você pode estar numa casa que você não queria, você pode estar num emprego que você não imaginava, mas tem um mistério de Deus ali. Ela está falando para Naamã: tem um profeta na minha terra. Eu imagino o Naamã chegando e falando: eu vi você cantando um hino aí de cura, um negócio de cura, que negócio é esse? Ele ia falar assim: eu sei do problema que o senhor tem, eu sei do que o senhor está passando, mas não conta para ninguém não. Ela vai dizer: se o senhor soubesse o profeta que tem na minha terra. Se o senhor soubesse. Por que ela está dizendo isso? Ela está falando: a palavra do altar, a palavra profética que sai da boca do profeta, ela toma vida. Quando o profeta profetiza, Deus muda geográfico. Quando o profeta profetiza, Deus fecha céus. Quando o profeta profetiza, Deus para o sol. Meu Deus do céu, quando a palavra da quinta-feira é liberada para a sua vida, você pode sair daqui normal, até por um momento. Daqui a pouco Deus começa a mudar em teu favor. As coisas vão mudando e o nome do Senhor vai sendo glorificado na sua vida. Quem está comigo, diga aleluia. Ela vai falar para Naamã. O interessante é que Naamã vai tentar chegar para Eliseu, e Eliseu sabe que ele é chefe de exército, que o homem é poderoso. Eliseu não dá nem moral para ele. Eu imagino ele dizendo: avisa para ele lá que eu sou o Naamã, eu sou o cara poderoso.
Para Eliseu é normal. Por que para Eliseu é normal? Porque para quem tem visão de Deus, não nivela as pessoas por aquilo que eles são, mas entende que as pessoas são iguais diante da palavra liberada dos céus sobre a minha vida. Eliseu está dizendo, fica tranquilo, eu vou falar um negócio para ele. Eliseu vai dizer, vai, versículo 10 ao 14, Eliseu vai dizer, vai, lava-te 7 vezes no Jordão. Meu irmão, falar isso para um cara que é autoridade. Imagina Naamã chegando na beira do rio e tirando a armadura. Tem alguém de longe olhando e está dizendo, o que ele está fazendo? O que ele vai fazer ali? O que Naamã está aprontando ali? Um rio sujo. Um rio que é desprezado. O que Naamã está fazendo? Grava uma coisa que eu preciso dizer para nós isso aqui, e é bíblico. A bênção estava no simples. A bênção que Naamã esperava estava no simples, mas exigia 2 coisas. Primeiro, fé e humildade. Às vezes a bênção que Deus tem para nós, a resposta que você pede, ela está embalada em 2 coisinhas: fé e humildade. O que é ter fé? É crer. O que é ter humildade? É reconhecer. É saber o estado que nós estamos. Fé e humildade. Naamã está começando a aprender um cenário de reino que ele não vivia. Eu imagino Naamã falando, fala para Eliseu que eu não vou descer não. Eliseu está dizendo, o milagre dele está na obediência dele. Eu trago para nós isso aqui. Quantas vezes nós somos desobedientes com o Deus que nós servimos? Quantas vezes eu, você, nós, eu, você, nós somos negligentes com o Deus que nós servimos. Pastor, como assim? Nós oramos por fé, clamamos por milagres, mas quando Deus dá uma palavra que parece que fere o nosso, que mexe na nossa humildade, ou que tem que exercer mais fé, a gente trava, a gente fica pensando, e se eu fizer, o que o irmão vai falar de mim? Não, eu vou descer nesse rio não. Tá doido, rapaz? Eu não vi ninguém descendo. Como é que eu vou descer? Eu vou ser o primeiro. Naamã, por um momento, ele quase perdeu o milagre por não aceitar o método que Deus estava utilizando para trabalhar nele. Às vezes a gente acaba perdendo muitas coisas por não acreditar que é Deus que está falando. Porque a gente quer que saia do nosso jeito, do nosso formato. E eu aprendi uma coisa com Naamã, até anotei isso aqui, eu falei, gente, isso aqui é bom para mim, é bom para você, é bom para nós como igreja. O método que a gente discute, a gente fica discutindo, não, isso não, eu acho que isso não. Deus não está querendo saber do método, Deus só está usando o método para saber onde está a nossa obediência. Sabe, a gente fala, vamos fazer 21 dias de oração. Para que 21 dias? Vamos orar de madrugada. Não, eu orar de madrugada? Para que eu tenho que orar de madrugada? Vamos fazer 2 jejuns na semana, terça e quinta? Não, jejum de semana, vou fazer isso não. O método que a gente rejeita pode estar ali escondida a resposta da nossa oração. Eu posso falar uma coisa como pastor e como Bíblia, e eu sei que você vai entender isso, que você gosta de Bíblia também, como eu. Sabe esse negócio de fazer jejum? Eu já fiz isso. Depois eu fui estudar a Bíblia. Eu falei, Jesus, está errado mesmo. Eu fui estudar sobre jejum. Eu comi um livro de jejum, material de jejum. Eu já fazia isso no Brasil, mas eu fazia por não saber. Quando eu falo assim, eu, Carlos Maia, vou usar eu como eu fiz no Brasil. Vou fazer jejum de ficar 30 dias. Eu fiquei 30 dias. Eu trabalhava com mídia no Brasil. Tinha um escritório, tinha um negócio de mídia. Eu fiquei 30 dias sem mexer nas mídias. Isso não é jejum, isso é alteração de comportamento. O jejum tem que matar a carne, o jejum tem que fortalecer o espírito. Se você olhar na Bíblia, o jejum vai falar sobre água, ou sobre legumes, sobre comida. Por mais que é bom que a gente faça isso, na época me ajudou e hoje toda vez eu lembro disso. Mas eu fiz na época porque eu não tinha entendimento. Depois que eu tive, eu falei, Jesus, eu preciso matar a minha carne, aproximar. Pastor, vou fazer um jejum para Deus abrir a porta de emprego. O jejum é para gerar intimidade entre você e Deus. Pastor, vou fazer um jejum para Deus me dar um carro novo. Não é jejum, é você orar mais e fazer um
plano de ação, de obediência, de fidelidade. Então tudo que envolve coisas, você tem que colocar como método dentro dos parâmetros cristãos. Tudo que envolve espiritualidade, aí envolve oração, jejum, clamor. Porque oração, jejum e clamor vai trazer o Pai para nós ao Pai, mais próximo um do outro. Isso não era fácil, pensa comigo. Uma pessoa fala, estou desempregado, vou fazer um jejum de 10 dias. Deus abriu a porta, obrigado, faço jejum mais não. Só no dia que eu for mandado embora. Aí Deus manda embora do serviço depois de 10 anos. Tem 10 anos que eu fiz o último jejum, vou fazer outro jejum de novo, para Deus abrir a porta. Se torna um ritual. Então o jejum é para trazer o que? A aproximação, a obediência. O que o Espírito Santo está gritando na minha alma? Fala comigo, com você nessa hora. O caminho da obediência. A obediência é o caminho da cura. E a cura aqui não é só física. Naamã era físico, mas a cura é aquilo que a gente precisa. Eu pergunto para você, o que você precisa nessa noite? Eu sei o que eu preciso. Você sabe o que você precisa. Em qual nível você está? Do porém? Você está no nível da empregada que leva o milagre? Você está no nível do comandante que esconde a lepra, mas quando tira e vai dormir, que apaga a luz. Você fala, poxa vida. E uma das coisas que nos leva para perto de Deus chama-se oração. Essa menina era de oração, o profeta era de oração. Naamã vai descer, uma vez não foi curado, 2 vezes não foi curado, 3 vezes não foi curado, 4 vezes não foi curado. 5 vezes não foi curado. 6 vezes a lepra está aqui. Ele poderia dizer, já desci 6 vezes, a lepra está aqui. Quantas vezes a gente faz campanha? Fala, gente, mas senso comum. Nós fazemos campanha e o milagre não chega. A gente fica questionando Deus. Deus, já desci 6 vezes, cadê o milagre? Eu vou dizer uma coisa que Naamã me ensina. A campanha só termina quando o milagre chega. A campanha só termina quando o milagre chega. Se Deus falasse através de Eliseu para Naamã, tu vai descer 38 vezes. Você acha que Deus ia ter dó dele na 7ª vez? Não. Deus trabalha com palavras, com intencionalidade. Deus trabalha com o poder da palavra é tão grande. Naamã poderia dizer, fui 1 vez, não deu nada. Fui 2 vezes, não deu nada. Quer saber do negócio? Não vou descer nesse rio mais não. Vou morrer com essa lepra. Só que Naamã foi obediente, foi prudente, porque a obediência que a prudência gera caminho de milagres. Por isso, quando for fazer campanha, se você vai fazer 7 quintas, faça 7, não para no meio, ou não faça nenhuma. Vai fazer voto, cumpre. Se não vai cumprir, Eclesiastes 5 fala sobre isso, para que não venha peso sobre a tua vida. Não faça o voto. Aí, senão a gente se torna um ciclo vicioso, aquela coisa, estou fazendo, mas não está acontecendo nada, estou fazendo, mas não está acontecendo nada. Eu preciso parar, falar, alguma coisa está acontecendo. É comigo? É um método? O que Deus está falando que eu não estou entendendo? Naamã entendeu através da menina, Naamã entendeu através do profeta, e Deus ouviu o profeta pela vida de Naamã através da obediência dele. Eu quero profetizar na minha e na sua vida que 2025, pega se você crê, nós vamos viver grandes milagres. Se Deus falar para você, faça 7 dias orando 5 da manhã, ore. Se Deus falar, faça 15 dias orando pela madrugada, clame. Mas eu profetizo, Deus vai te dar clareamento, discernimento, Deus vai te dar autoridade, mas o nome do Eterno será glorificado. Não questione o caminho, não questione o método, não questione a situação. Deus está talvez testando você. Está testando você. Para finalizar, então o que nós precisamos aprender com Naamã? Deixar o orgulho de lado. Por quê? Porque Deus cura onde tem rendição e onde não tem resistência. Grava isso. Deus cura onde tem rendição e não resistência. Segundo, obedeça mesmo sem entender. O milagre está depois do mergulho. Isso aqui é muito forte, irmãos. O milagre não está no mergulho. O milagre está depois do mergulho. Então, obedeça mesmo sem entender. Deus falou para Abraão, sai de onde você está e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Abraão poderia ter dito, para onde que é essa terra? Para onde que eu vou?
Eu não vou, não, é o Senhor que está falando comigo, não. Como é que eu vou sair daqui para um lugar que eu não sei onde é? Abraão está entendendo, é o Senhor que está falando comigo? Estamos juntos, não sei para onde que é não, mas eu sei que é seguro, vamos embora. Abraão está dizendo, a sua voz me traz paz, a tua voz me traz sustento. Irmão, se Deus mandar você sentar, nem olha se tem banco, senta. Se Deus mandar você deitar, nem olha se tem cama, deite. Se Deus mandar você levantar, nem olhe se tem alguma coisa, levante. Oh, Espírito Santo. E o terceiro, na aplicação prática de Naamã para todos nós: valorize as vozes humildes. Lembra dos improváveis? Valorize as vozes humildes. Muitas vezes é delas que vem a direção do céu. É gente que você vai encontrar na rua, no Home Depot, na padaria, no mercado. É gente que você vai encontrar do nada. Você vai falar, quem é? Não sei não. Rapaz, falou um trem para mim aqui que faz todo sentido. Eu vou ligar lá, vou fazer isso. Você liga, faz, pá, deu certo. Valorize as vozes humildes. Cuidado com a nossa mente, porque a nossa mente é tendenciosa a valorizar só quem é grande, só quem tem poder, só quem tem dinheiro. E às vezes Deus está usando uma pequena empregada para trazer milagre no campo que a gente está envolvido. Eu sou muito atento a tudo e a todos. Eu sou muito atento. Quando alguém, eu lembro que uma vez eu estava aqui na porta. E sabe quem que Deus usou de forma brincando e sorrindo para falar comigo? Comigo, aqui na porta. Sabe quem? A Gigi. A Gigi. Com um iPadzão debaixo do braço, rindo. Aí eu perguntei para ela, o que foi que você está feliz? Ela falou, Jesus é bom. Só isso que ela falou. Eu olhei para ela e falei, uma criança está falando que Jesus é bom. Por que um adulto tem que questionar as coisas de Deus? Às vezes Deus está usando quem está do seu lado, no seu carro, no seu dia a dia. E não é a palavra bonita, não é a palavra teológica. Pequenas palavras que geram grandes milagres. Vai sair de manhã, ouça a voz de Deus através de alguém. Dobre o seu joelho e fale com Deus. Eu quero te convidar nesse momento, você tirar um momento de oração de 5 minutos. E depois nós já termina. De joelhos ou em pé, do jeito que você quiser. Por quê, pastor? A obediência de Naamã foi descer 7 vezes. Hoje à tarde a gente conversava com o pastor Gledson em ligação. A gente falava sobre isso. O segredo que Deus tem para todos nós, gente, igreja, Shalom. O segredo que Deus tem para nós, a chave que Deus tem para nós, sabe onde que está? Nos joelhos dobrados. Nós fizemos uma campanha aqui de 21 dias pela internet, aí da igreja. Foi mais pela internet, campanha de Daniel. Quantos milagres saíram aqui? Quantas pessoas ligaram para mim falando, pastor, eu fui alcançado. Eu contei o meu. Pastor Gledson foi alcançado, os jovens aqui foram alcançados, documentos chegaram, cura chegou. Nem todos Deus alcançou, mas Deus alcançou alguns. Deus é obrigado a fazer tudo? Não. E se Ele fizer? Ele é Deus. E se não fizer? Continua sendo Deus. Não é verdade? Quantos de nós falamos que não temos o tempo para falar com o dono do tempo? Quantos de nós, uma hora ou outra, a gente fala, eu não tenho tempo para falar com o dono do tempo? E o dono do tempo está querendo esse tempo, desse tempo que não é seu, dentro do tempo que você está. E o dono do tempo vem dizendo para você, tire um tempo para falar comigo, que sou o dono do seu tempo. Porque enquanto você fala que não tem tempo, dentro do meu tempo, que você diz que é o teu tempo, mas o tempo não é seu, o tempo é meu, você está só esticando o processo dentro do tempo que é meu, mas não é seu. Então tira um tempo, Eclesiastes 3, tire um tempo para falar com quem? Com o dono do tempo. Eu quero te convidar a orar, 5 minutos. Fecha teus olhos, sentado em pé. Se você quiser ficar de joelho, melhor ainda.